Bom dia. A reunião é um todo, né? Então a palavra não é uma quebra na sequência. E eu senti duas coisas dentro desse período que nós tivemos. Uma coisa que vai ter momentos onde a gente não vai ter muita gente cantando e dançando e declarando e louvando, e nós vamos estar sozinhos e todo mundo zombando de nós. Ou então sendo torturado, ou então sendo preso, ou então parecendo que Deus não está perto e que Deus está perdendo, né? E nessas horas que nós precisamos entender que maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, nós precisamos guardar essa regra de louvor que liberta nos momentos onde estamos em minoria. Aqui nós estamos em maioria, mas muitas vezes nós vamos estar em minoria. Muitas vezes nós vamos estar na cadeia, igual Paulo e Silas, com as costas machucadas e não dando conta de dormir, porque não tem jeito de dormir com o pé preso ali. E aí o que eles resolveram fazer? Adorar, louvar a Deus, cantar hinos, e aí teve a vitória, né? Então, lembra disso, né? Que é muito bom fortalecer nossa fé juntos, mas não é nessa hora que nós vamos vencer o maligno. Nós vamos vencer o maligno quando nós estamos debaixo de pressão, debaixo do problema, e nós temos uma tendência de camaleão, ou seja, dependendo do ambiente, a gente assume as cores. Está todo mundo louvando, a gente louva. Está todo mundo murmurando, a gente murmura. Não é verdade? Então, nós precisamos estar ligados com a fonte, onde as coisas externas, né, as circunstâncias, as notícias, e os nossos sentimentos carnais não mandam em nós. O que manda em nós é a bendita esperança. Amém? É crer no Deus que está acima de tudo e de todos. E aí, é esse o poder que vence o mundo, sabe? É esse poder que traz terremoto. Lembra quando Jesus chegou diante de Pilatos? E Pilatos falou assim: você não responde nada? Você não se defende? Você não faz nada? Você não sabe que eu tenho poder para te prender, para te liberar? Você não vai, né, suplicar para eu salvar a sua vida? Ele falou assim: você não tem poder nenhum. Olha que coisa. O cara vai condenar ele à morte e ele fala: você não tem poder nenhum. Poder tem aquele que me entregou para você. Agora, sim, entendeu? Meu reino não é deste mundo. Você pode fazer o que você quiser comigo, que eu sou de outro reino, eu sou de outra coisa. Se eu quisesse, eu pedia para ele mandar legiões, mas eu já resolvi isso no jardim, já resolvi lá no jardim com ele, que não vou pedir ninguém. Então está resolvido. Entendeu? Então você já pensou assim? Então pensa cada um de vocês assim, mesmo quando você está enfrentando uma doença, você está dentro de um hospital, você está dentro de qualquer lugar e parece que as suas orações não estão sendo ouvidas e parece que tudo que todo mundo está falando é a verdade e o que nós falamos é a mentira. É nessa hora que você precisa crer. Amém? A minha vida não está nas mãos do Covid, dos médicos, dos políticos, dos jornalistas. Minha vida está nas mãos de Deus. Amém? Ninguém morre que Deus não queira. Dia que Deus quiser, eu morro. E eu não quero viver nenhum dia mais. Agora, se Ele não quer que eu morra, eu não morro. Porque falta coisa para eu fazer ainda. Entendeu? E se acabou o que eu tinha que fazer, e eu pensei que tinha que fazer mais coisa, mas Ele acha que já acabou, então que vai embora logo. A Bíblia diz: bem-aventurados que morrem. Então, assim, era muito melhor morrer logo. Então não fica triste pelos que morreram pela Covid, não, porque se conhece Jesus, era a hora dele, e a Bíblia diz: bem-aventurados os que morrem. Está escrito na Bíblia. Porque descansa, acabou a luta. Não tem mais política, não tem mais corrupção. Só tem descanso e ficar na arquibancada fazendo torcida para os que estão aqui sofrendo. Só. Então, aconselho vocês a não ficar ouvindo notícia, sabe? A não ficar dando ouvido para vocês. Nossa, você liga a televisão em todo canal. Tantos morreram, tantos contaminados, tantos... Vacina não chegou.
A vacina também, quem pegou, também pegou. Ai, meu Deus. E todo mundo está assim. Você vai se alimentando disso aí, não vai resolver nada. Nós não somos dominados pelo que o pessoal fala, nós não somos dominados pelas notícias, pela situação, nós somos dominados pelos reis que vêm e pelo reino eterno, e é isso que deveria estar surgindo em nós. E quando alguém fala assim, tá vendo? Você é minoria, tá vendo? Você não está com nada, tá vendo? Você está perdendo, tá vendo? Você está criando uma mentira. Você fala assim, você não teria poder nenhum, a não ser que Deus deixasse. Então, fica na sua, que eu fico na minha, né? A outra coisa que eu queria que vocês gravassem bem, eu espero que vocês estão lembrando disso, porque tem muita gente que canta, dança aqui, mas quando está lá fora, canta e dança de outro jeito, entendeu? E vai dançar mesmo, de outro jeito. Você precisa, assim, assimilar as verdades aqui quando está todo mundo junto, mas você precisa ter alguma coisa pessoal, sabe? Você precisa ter alguma coisa firme em você, senão você, Maria, vai com as outras. E Deus não tem muita paciência que Maria vai com as outras, não, tá? E a outra coisa é que nós devemos orar pelo Bolsonaro, tá? Pessoas estão com medo de falar o nome dele, de achar que vai polemizar e coisa assim. É errado. Fala. Nós precisamos orar por Bolsonaro, pela esposa dele, pela filha dele. Nós precisamos orar por eles para que Deus sustente as suas mãos, para que Deus o livre de todo mal, para que Deus lhe dê sabedoria, para que Deus ajude que ele consiga permanecer vivo e fazer o que Deus quer que ele faça. Amém? Não estou falando de política, estou falando de... A Bíblia diz, ora por seus governantes. Então, quem é o governante? É o Bolsonaro. Então, ora por ele. Ele não estaria no governo se não fosse Deus. Ele chegou no governo porque Deus mandou ele. Sabe? Queriam matar ele. O cara é muito incapaz, não conseguiu. E, na verdade, em vez de matar ele, elegeu ele. Então, sim, e ele está lá? Como que está lá ainda? Só por Deus, porque todo mundo apostava que não podia estar lá ainda. Tudo contra ele. E conseguiu ainda estar em pé até hoje. Não sei quanto tempo. Mas o nosso dever como igreja é orar por Bolsonaro, por sua esposa e por sua filha, para que eles sejam fortalecidos por Deus, para que eles tenham sabedoria de Deus. Aproveite e ora pelo Paulo Guedes também. Ora pelos que estão no governo. Ora por aqueles que foram lá para Israel buscar essa inalação milagrosa que em 5 dias cura qualquer Covid que a pessoa tenha. Ora para essas coisas. Ora para assim, não tenha medo. Ora mesmo. E não acredite no fake news. Acredite em Deus e no seu poder. Se ele quiser tirar Bolsonaro, ele tira. Vai ser um desastre para o Brasil. Mas se Deus quer desastre, nossas vidas não estão nas mãos de Bolsonaro, nem dos outros, nem de ninguém. E nós vamos orar pelo que entrar depois também. Porque Deus mandou orar pelos governantes. Amém? Então, assim, é muito importante isso aí. Nós, independente de quem está no governo, a Bíblia diz para orar pelos que estão no governo, sabe? E tem tanta coisa, tantas forças malignas, mentirosas, enganando o povo e não falando a verdade, que você precisa ficar sua mente limpa e começar a buscar a direção de Deus. Quando você vota, você tem responsabilidade também, tá? Você tem responsabilidade porque você é culpado por aquilo que você vota, tá? Você faz parte. Na época de Jesus não tinha isso. Na época de Jesus era um reinado, era uma ditadura, e ninguém tinha poder nenhum, e ele mandou orar pelos governantes, que eram horríveis, né? E Nabucodonosor era horrível. E todos esses caras, mas Deus usava para a glória dele, e Deus controlava, e Deus mudava, e Deus fazia as coisas. Amém? Então, não deixe a desesperança entrar em seu coração, não considere nenhum homem como Messias. Você viu que eu não falei para orar por Jair Messias Bolsonaro, né? Eu mandei orar pelo Bolsonaro, o Messias não, tá? O Messias é um só, o reino de Deus é um só, e nenhum homem é a solução, e nenhum homem pode ser endeusado. Mas nós precisamos orar para que Deus combata essas forças das trevas que são contra ele. Amém? Essas duas coisas, guarda essas duas coisas em sua mente. Quem aqui está caminhando na Bíblia comigo? Todo dia lendo a Bíblia, assistindo os vídeos. Então, quem está fazendo isso, está de parabéns. Os outros estão... Não sei o que está acontecendo com você. E eu trouxe alguns exemplares só do altar na Bíblia. Trouxe alguns que a gente mandou fazer cópias antes de vir, tem pouquíssimos.
Mas se você quiser entender Levítico, se quiser entender o que é altar, tem algumas poucas cópias aí, talvez umas 3 ou 4 cópias aí. Se alguém quiser, ajuda demais você entender os sacrifícios, entender uma série de coisas espirituais que tem no livro de Levítico. Outro livro que a gente também fez algumas cópias poucos é a História do Avivamento da Argentina. Estava esgotada há muito tempo e, como toda história de avivamento, é uma história que mexe com o coração da gente, é bastante forte em nossos corações. Bom, Michel pediu para a gente falar sobre o ministério ao Senhor, sacerdócio. E nós vamos falar então sobre isso. Então abre sua Bíblia comigo em Salmo 34, versículo 5. Isso aqui é um versículo tão curtinho que dá para uma criança de 5 anos decorar, na escola dominical. Mas é um versículo muito impactante. Salmo 34, 5 fala: olhai para ele e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Vamos falar juntos? Isso é uma ordem aqui, ó. Uma ordem do salmista. E Davi sabia essa situação que eu estou falando, de ficar em apuro, não ter ninguém a favor dele, todo mundo contra ele, não fez nada errado, ele não quis tirar Saul, ele não quis ser desleal, ele não quis nada, mas ele tinha unção. E a unção foi um azar na vida dele, entendeu? Ele era um cara azarado. Tudo dava errado para ele. E ele só fazia o que era certo. E tudo dava errado. E os judeus até hoje são perseguidos porque tem um tal de uma unção. Tem um famoso musical judaico, o violinista no telhado. Famoso. E é um cara, um caipira judeu lá de Polônia, lá, que vendia leite, e o cara é todo escrachado, e assim, não conhece nada de Deus, nada da Bíblia, nada de nada, mas ele só assim: ô Deus, a gente não podia ser um pouquinho menos excluído? Eu assisti esse musical, eu gravou esse negócio, achei muito legal. A gente não podia ser um pouquinho menos excluído, porque é um azar. Nasceu judeu, você é alvo de antissemitismo, e isso sempre existiu e sempre vai existir. Por quê? Porque você nasceu no meio do povo que está marcado. Entendeu? E Davi foi ungido, pronto, ele estava passando ovelha, ele estava numa boa, e foi ver uma unção que ele não pediu. E aí a vida dele foi azarada. Anos a fio, anos a fio. Então ele sabia o que é ser minoria, ser destruído. E aí ele está dizendo: mas tem uma solução para você sobreviver debaixo de tanta opressão. Vamos ler juntos? Olhai para ele e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Tem tanta tradução da Bíblia esquisita, né? Vocês estão aí confundidos. Mas confia em mim que essa tradução está certa. Né? Vamos lá de novo? Olhai para ele e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Essa é a nossa mensagem hoje, tá? A chave para você não ser derrotado e não ser confundido e não ser envergonhado é o quê? O que você tem que fazer? Olhar para ele. Não olhe para a televisão. Não olhe para as notícias. Onde você deve olhar? Para ele. E o seu rosto jamais será confundido. Apesar de, às vezes, você se encontrar em situações extremamente difíceis. Porque Davi estava em situações muito difíceis.
Mas ele falou assim, olhai para ele e você nunca será confundido. Nunca será. E você será iluminado. Sabe o que é? Você ter uma força maior que qualquer outra coisa? Não vem de você. Não vem das circunstâncias. Vem de onde você está olhando. Se você está olhando lá, seu rosto fica iluminado e você não será confundido. Paulo teve que ter dó do carcereiro. Você já pensou? Ele teve dó do carcereiro. Não se mate não, está todo mundo aqui. O cara vai se matar. Quem estava com as costas todas machucadas, preso lá, ele podia estar com raiva, não? Estava adorando a Deus, veio terremoto e falou, não se mate não. Teve que ter dó do carcereiro, entendeu? Quem no caso é mais forte? Quem é mais forte, entendeu? Então, seu rosto é iluminado e você jamais será confundido. Você não será envergonhado. Vamos para o Salmo 123. Eu peço a vocês que abram o seu coração, porque eu estou notando muitas pessoas meio fechadinhas. Não fechado para mim, mas fechadinho assim meio... Você pode ser liberto nessa manhã, amém? Você pode seguir o que eu estou orientando e vai ser uma chave para a sua vida. Não só hoje, muito tempo no futuro. Eu lembro de palavras que meu pai deu 30, 40, 50 anos atrás. Ele deu muitas palavras. Muitas eu não lembro exatamente o dia, a hora. Mas algumas palavras eu lembro exatamente. Deus marcou aquilo com fogo na minha alma. Entendeu? E não só ele, outras pessoas também ministrando. Mas assim, a gente nunca sabe qual palavra, não é a gente que escolhe. A gente vai ouvir todos, a gente dá valor em todos e tal. Mas algumas somem e outras ficam. E pode ser que hoje de manhã Deus queira falar com algumas pessoas aqui nessa manhã. Pode ser que você seja a pessoa que Deus está com a sua setinha no alvo e vai atingir o seu coração. Mas você tem que abrir. Porque se você não abrir, se você tiver com preconceito, se você estiver fechado, não vai adiantar nada. Assim como a gente prega o evangelho e algumas pessoas convertem e outras não. Não é verdade? Então o evangelho tem poder. Mas só poder para quem se abre. Para quem não se abre, não tem poder. Certo? Muitas e muitas vezes eu ouvi o evangelho, poder nenhum. Por que algumas pessoas são transformadas e outras não? Não é falha do evangelho, é falha da pessoa que está com o coração endurecido. Não recebe. E assim como você pode receber a palavra de Deus, você pode receber a palavra do diabo, sabia? Quando ele vem de noite e sussurra no seu ouvido, você não presta, você fez isso, fez aquilo, Deus não gosta de você, e você acolhe, é mesmo, pronto, a palavra entra. Você não usa escudo, você não se protege. Então palavras têm poder, mas só tem poder se você deixar. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? A palavra só tem poder se você deixar. Se você não deixar, Deus não arromba a porta, ele fica igual o cavaleiro na porta batendo. Deixa eu entrar. E se você não abrir, não vai entrar. Então você pode entrar numa reunião, sair de uma reunião, nada aconteceu na sua vida. Pode abrir a Bíblia, ler a Bíblia, nada acontece na sua vida. Culpado é Deus? Não, culpado é você. Ele é cavalheiro, ele não romba a porta, ele não estoura a porta, ele não força ninguém. Ele chega e convida. Então eu convido você nesta manhã a abrir seu coração, porque Deus quer falar com você. Salmo 123, versículo 1, ele diz: a ti levanto os meus olhos, ó tu que estás entronizado nos céus. Eis que assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu senhor, e os olhos da serva para a mão da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que ele se compadeça de nós. Michel falou um negócio muito importante. Tem hora que parece que Deus não está compadecendo de nós nada. A gente fala e nada muda. E fica pior. O azar vem mesmo, sabe? O negócio é assim. Nossa. Nenhuma oração é perdida, nenhuma oração vai ficar sem resposta, mas ele não vai responder igual aperta o botão e sim sai. Ele não é manipulável, ele não é controlável, ele é pai.
E ele vai fazer o melhor para você, na hora dele, do jeito que ele acha que é certo, e você só tem que confiar. E às vezes você esquece das orações que você fez, já esqueceu e ele não. Lembra de Zacarias? Deus falou com ele, suas orações foram ouvidas. Eu acho que a Bíblia não fala, mas ele deve ter falado assim, quais? Você vai ter um filho. Ah, não, isso não, já passou, já era. Não, você vai ter filho, mas você vai ficar mudo para o seu incrédulo. Mas suas orações vão ser ouvidas. Foram ouvidas, vai cumprir. Entendeu? Então Deus esperou até que fosse impossível e ele mesmo esqueceu das orações dele. Mas suas orações foram ouvidas e sua mulher vai ter um filho. Nem quando podia ter filho, ela não tinha jeito. E quando ela ficou velha, então, ele e ela largaram de orar. E ele falou, assim, o anjo chegou, suas orações foram ouvidas. Nossa, pensei que a carta tinha perdido no correio. Você mandou para o e-mail errado, sei lá. Está no lixo, não sei ler. Entendeu? Então, os nossos olhos estão sobre o Senhor, até que Ele se compadeça de nós. Como os olhos do servo estão nos olhos do seu Senhor, e os olhos da serva nos olhos de sua Senhora. Sabe o que era isso? Era estar tão atento para saber a mínima vontade dele. Se o olhar dele fosse alguma coisa, o servo já corria e já fazia. Entendeu? Então, o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que a coisa mais importante na sua vida não é o que você faz, é para onde você olha. Deus, eu fiz muita coisa para o Senhor. Eu falei, mas não é nada que eu queria. Você não ficou olhando para mim, para saber o que eu queria? Você arrumou na sua cabeça, eu acho que Deus gosta disso, e você saiu correndo e foi fazer. Mas eu não mandei você fazer isso. Mas o outro fez e só elogiou ele. Ele falou assim, é o outro, eu queria aquilo, de você eu não quero isso. Então a coisa mais importante na sua vida não é o que você faz, mas é para onde você está olhando. Amém? Para onde você está olhando. Você olha para ele só aqui no culto de domingo? Você olha ele todo dia. Nossos olhos estão fitos no Senhor até que ele se compadeça de nós. Isaías 45. Vinte e dois. Oh, glória! Esse versículo é maravilhoso. Também é uma ordem. Também é uma ordem. E se a sua tradução estiver errada, siga a minha. Tem algumas traduções que são até melhores, né? Que explicam um pouquinho mais. Mas tem umas que tiram a força, né? Fica assim, dando umas explicações que não tem nada a ver. Quando os alunos do CPP começam a ler uma coisa, você diz, joga essa tradução fora, pega uma que presta. Né? Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos falar todos juntos também? Porque isso é curtinho também, dá para decorar. Eu aconselho você, pega uns papelzinhos e começa a colar no espelho, sabe? Em todo lugar onde você consegue, assim, ele está mandando olhar para ele. Ele está mandando olhar para ele. Não olha para outra coisa. Tem gente que fica o dia todo olhando para outra coisa, depois chega no domingo e está aqui com cara de tacho, né? Não adianta, você tem que obedecer o que ele está falando. Não é coisa de reunião, é coisa da vida. Vamos lá? Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus
e não há outro. Fala isso para o Covid. Fala para ele. Você não tem poder sobre a minha vida, porque Ele é Deus e não há outro. Amém? A minha vida não está à mercê de nenhum vírus, de nenhum político, de nenhum patrão, de nenhuma opressão, de nada. Eu estou nas mãos de Deus. Nós estamos lá em Jundiaí com uma escola. Tem uma unidade que é maternal, que é a melhor de Jundiaí. Os próprios pessoal que fiscalização de escolas municipais falaram, é a melhor, é a mais bem montada de Jundiaí. E a prefeitura não dá o alvará. E a gente funciona há 8 anos com liminar e sem conseguir recolher o simples e sem conseguir registrar os funcionários. É um absurdo, sabe quantos anos? 8 anos. E a gente não paga propina. Não adianta a gente falar contra os corruptos no governo se nós somos corruptos. Não podemos. E o cara do trânsito foi lá, e é evangélico, e pediu para dar bolsa para a filha dele. Claro que sem nenhuma intenção. E a gente deu os 10% que a gente dá para todo mundo. E o alvará não sai. E a advogada vai e fala com o responsável da prefeitura. Graças a Deus, até hoje, por exemplo, trânsito já aprovou, a vigilância sanitária aprovou, educação já aprovou, obras já aprovou, todo mundo aprovou. Está lá, só falta assinar. Mas a tal mulher disse que não, a pandemia não deixa eu assinar. Que isso? Entendeu? Aí ela falou com o advogado falou assim, vocês estão com tudo certo? Então mostra que está tudo certo. Eu falei, não, você tem que ver, é a sua prefeitura, eu não sou vocês. Entendeu? Aí ela estava assim. Aí eu falei com ela, graças a Deus que a gente não está na mão dele, né? A gente está na mão de Deus. 3 dias depois, saiu o alvará. Porque não estou nas mãos dos homens, estou na mão de Deus. Amém? Então, você está na mão de quem você acha que está na mão dele. Se você acha que está na mão deles, você está na mão deles. Mas se você não crê que está na mão deles, você não está na mão deles, você está na mão de Deus. Então, lida com Deus. É bem melhor. Mas demora, às vezes. Porque tem o tempo dele e tem a hora dele. Ele é Deus e não há outro. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 3. E vocês estão pensando, o que isso tem a ver com o ministério ao Senhor, né? Continue pensando, tá? Você vai descobrir depois. É muito importante, tá? Muito importante você entender isso que eu estou falando. E é bem simples, até a criança consegue entender. Na verdade, as coisas mais importantes, a criança entende. João 3, versículo 14. Jesus falando. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está se comparando com uma serpente. Que absurdo, não é? Como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus, mas que comparação estranha. Você está se comparando com uma cobra venenosa que picava e matava as pessoas. E aí a solução que Deus deu foi Moisés faz uma serpente de cobre, bota ele lá em cima, e todo doente que olhar para essa serpente de cobre vai ser curado na hora. Agora, se ele fala assim, essa cobra não é de nada, não adianta nada olhar. Mas você já pensou ficar olhando e ser curado? Não vai acontecer? Morre, seu desgraçado, dentro da sua tenda. Não, eu não creio em negócio de cobra. Eu creio que tem que ficar orando. Fica orando lá e você vai morrer também.
Porque Deus deu uma ordem: sai para fora, seu infeliz. Se precisar, pede os outros para te carregar. Vira seu rostinho e olha. E você vai ser curado na hora. A figura da sua desgraça vai ser a sua graça. Já pensou? Você olhando, é aquilo que me picou. Pois é aquilo que te picou, vai te curar. Gente, e olhar Jesus na cruz. Sabe uma coisa? Vou contar uma coisa para vocês, um segredo. Eu não assisti a Paixão de Cristo. Vocês assistiram? O pessoal falou que o pessoal ficou vomitando, chorando. Que cenas sanguinárias, aquele jeito que açoitava. Deus, você acha que eu quero ficar olhando isso? Mas nunca. Ver Jesus na cruz não é uma cena desagradável, não, tá? Primeiro porque está nu, machucado, acabado, torturado, angustiado. E eu vou olhar para isso, mas ele diz, olha para ele, levou o nosso pecado, a nossa desgraça, aquilo que causou a nossa desgraça, nosso pecado, nosso sofrimento, nossa dor, nossa doença, ele levou sobre si. Ele se tornou a figura da cobra. E se nós olharmos para ele, nós somos curados da mordida. Amém? E Jesus falou assim: eu não vim para reinar. Eu não vim para sentar num trono. Eu não vim para libertar vocês da praga externa, que é os romanos, do governo corrupto dos romanos, opressor. Eu não vim fazer isso agora. Eu vim libertar vocês de uma opressão pior, que é dentro de vocês. Porque se eu não libertar vocês de dentro de vocês, vocês mesmos vão oprimir outros. Não adianta nada, só muda as caras, entendeu? Então Deus não tem esperança em nenhum governo humano, tá? Não tem esperança, porque é feito de gente igual a gente, que não tem nada a ver, entendeu? A única solução para o mundo é aquele que vence o pecado, amém? Ele vai voltar, ele vai reinar e ele vai trazer justiça. Ele é o único, não tem outro. Mas agora é a hora de tratar dessa cobra, dessa serpente, dessa maldição interna. E ele fala: o Filho do Homem veio para ser levantado. Olha o que ele falou: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Por que tem que ser levantado? Se ficar no mesmo nível, não vai enxergar. Tem que ser levantado para ser um espetáculo. E um espetáculo horrível. Mas esse espetáculo cura. Amém? Cura. E cura como? Fala para mim. Como que cura? Ele foi levantado. Como é que você é curado? Olhando para ele. Porque ele usou o exemplo da serpente de Moisés. E o serpente de Moisés era olhar. Então o que Jesus está falando é, do jeito que a pessoa era curada pela serpente, pela mordida, agora vocês também são curados do mesmo jeito. E é o que é? Olhando. Se não olhar para ele, não é curado. Se olhar para ele, é curado. E o capítulo 12 aqui de João, ele complementa isso. Capítulo 12, versículo 32. E também um versículo curto. Gente, só tem versículo curto aqui hoje. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ou seja, ele está dizendo que daquele jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, quando ele for levantado, qualquer pessoa no globo terrestre, em todos os séculos e milênios que já passaram, é curado. Todos atrairei a mim.
Ou seja, ele é o foco, ele é o centro. O que Paulo falava que é o evangelho? Eu prego Cristo e ele crucificado. Então, ele é o personagem central. E o que ele quer? Que nós sejamos atraídos a ele por olhar para ele. Olhar para ele e ser atraído a ele e ter nosso foco nele. 2 Coríntios 3, versículo 18. Alguém aí tem esse versículo, que aqui nesse versículo a minha tradução não me agrada. Eu acho que a sua pode me agradar. Tem uma tradução que fala contemplando, ou tem uma tradução que fala refletindo. Alguém tem uma tradução que fala contemplando? Aí, ó, tá vendo? Então, leia a sua para mim, por favor. Esse versículo 18. Isso. Veja bem, todo mundo escutou? Não, né? Então vai ser o seguinte, olha. Todos nós, com o rosto descoberto, por isso que eu falei para você abrir o seu coração nesta manhã. Porque se você tiver o rosto coberto, você não vai enxergar nada. Mas se você abrir o coração, a Bíblia fala dos olhos do coração. Tem muitos versículos que falam que tem olhos não veem, tem ouvidos não ouvem. Quantos de vocês, as mulheres, prestem bem atenção às mulheres, que vocês vão concordar comigo. Seu marido pergunta, onde está o café? O pó do café. E ele está olhando no armário e está na frente dele, e ele está falando, não tem pó de café aqui. Vocês confirmam que isso é verdade ou não? É porque o olho não quer ver, o olho só quer ver futebol, não quer ver café. Ou então a latinha de cerveja ele acha na hora, mas o... Então você vê o que você quer ver. E o que você não quer ver, você não vê. Então é importante demais, eu estou exortando vocês nessa manhã, abre o olho, meu irmão, tira o véu. O que você está prestando atenção? Você está prestando atenção na mídia? Tira o olho disso aí, que isso não vai trazer, isso vai trazer só depressão, desânimo e falta de fé, e dúvida, e medo, e pavor, e pânico, e vai acabar com a sua imunidade, certo? Você precisa ser animado, alegre, aí a imunidade cresce, né? Não é verdade? Tipo assim, por exemplo, eu podia ficar em casa, eu tenho 64 anos de idade, eu podia ter ficar em casa assim, eu não vou para o Rio, você vai para o Rio? Todo mundo em São Paulo está morrendo de medo, está todo mundo dentro de casa, até a pessoa da igreja. Você vai para o Rio, você não tem medo de pegar Covid? Não tem, não. Tem uma duvidazinha lá dentro, né? É verdade. Você não acha que não passa pela mente? Nossa, fulano que eu conheço, nossa, foi para o hospital, foi entubado. Essas coisas, você não é nem humano, você não pensa isso, né? O passarinho passa. Ele quer fazer ninho, assim, vai embora! Vai embora! Eu já devia ter pegado há muito tempo. Desde março do ano passado eu estou no meio de um monte de coisa que deveria pegar e não pego. Então, não sei por que não pega, mas Deus que sabe, né? Então, se você prestar atenção, se você abrir seus olhos para o lado errado, aí você vai ficar deprimido e em pânico mesmo, porque você está comendo coisa errada. E que está falando aqui, tira o véu, olha para ele, olha para mim, sereis iluminados, olha para mim, sereis salvos, eu sou Deus e não há outro. Onde você está olhando? O que você está olhando? E aqui ele fala, todos nós com o rosto descoberto, a minha Bíblia fala refletindo, e eu acho que vai refletir também, mas a fonte de refletir, eu não consigo refletir uma coisa que eu não estou contemplando, certo? Então, por isso que eu pedi para escrever, da tradução dela. Contemplando como por um espelho, porque eu não estou vendo Jesus vivo aqui dentro, tá? E eu tenho que crer numa coisa que é invisível, certo?
Todas essas outras coisas é visível, né? Foto dos hospitais, foto das pessoas, foto de tudo, foto de gente tomando vacina, foto de tudo quanto é coisa, não é? Isso é visível. Eu tenho que crer numa coisa que é invisível. Então eu tenho que ver o invisível. Tenho que ficar com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho. O que é esse espelho que a gente contempla? É a palavra de Deus, a Bíblia que a gente lê cada dia. Cada dia. Você pode levantar desanimado, você pode levantar opresso, você pode levantar tendo sonho ruim, não ter de dormir na noite. Você pode... Vai para a palavra. Vai para a palavra. Lê a palavra. Às vezes nem entende nada. Mas parece que tem um negócio que desce, uma paz. Deus existe. Deus escreveu. Deus está presente. O jeito que ele pensa é diferente do meu jeito de pensar. Sabe? É isso que acontece comigo. Você persevera que vai acontecer com você a mesma coisa. Contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, você não pode refletir o que você não está contemplando. Então, meu irmão, seu problema, seu foco, não é o que você faz para os outros. Seu foco é onde você está olhando. Você está olhando para ele? Porque se você olhar para ele, você vai refletir. Sem querer, sem fazer força. Você reflete aquilo que você está olhando. Então, assim, o crente não tem que ficar fazendo coisa. Ele tem que ficar contemplando. E se ele contempla, onde ele vai, ele reflete. Ele reflete para o cara do Uber, ele reflete lá no hospital, ele reflete no trabalho, ele reflete em todo lugar, porque ele tem paz. Ele tem graça. Ele tem algo que flui do trono de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Não é uma coisa que você faz força para afetar o outro, para tentar, sabe, fazer a obra de Deus. Não. Você é uma pessoa que está contemplando, está vivendo, está curtindo. Amém, irmãos? A vida cristã para você é pesada, está agindo errado. A vida cristã para você é difícil, está errado. A vida cristã não é para ser difícil. A vida cristã é para ficar contemplando. Contemplar é difícil? Olha para Ele. E sereis iluminados, e sereis salvos, e sereis curados, e sairá refletindo a glória do Senhor, de glória em glória. Cada vez que eu leio a Bíblia, mais glória, mais graça, mais força, mais compreensão, amém? Todo ano. Então, assim, aumenta a dose, vai. Contempla a glória do Senhor como por espelho, e aí você vai sendo transformado de glória em glória. E agora Hebreus 12, versículo 1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vou passar uma dica para vocês, gente. Quem lê a Bíblia procurando entender, não vai receber isso que eu estou falando. Você tem que ler a Bíblia não é procurando entender. Você tem que ler a Bíblia, eu quero ver Jesus. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero entrar no pensamento de Deus. E aí Ele revela o que Ele quiser. Entendeu? Aí você escreve o que Ele revelou para você. E aquilo vai te nutrir durante o dia. Amém? Não fica olhando aqueles comentários embaixo, sabe? Tipo aqueles que falam assim, o rico é tão difícil entrar no reino de Deus como o camelo passar pelo olho de uma agulha. E aí eles falam assim, mas o olho da agulha no tempo do Novo Testamento, do Velho Testamento, sei lá, quando eles escreveram, é aquele portão. Não é o portão. Olho de agulha é olho de agulha. Os caras ficam querendo baixar, sabe? Então, assim, Bíblia de estudo, em algum momento está pesquisando e querendo saber, pode ajudar. Mas na sua leitura diária, não fica olhando aqueles, sabe? Aqueles Bíblia de estudo que tem aquele monte de texto lá no meio, que não tem nada da Bíblia, entendeu? Eles ficam enfiando o texto deles no meio da Bíblia. Não, para com isso. Leia a Bíblia. E sem comentários embaixo. E sem, assim, ficar ouvindo, eu quero entender.
Não precisa entender nada, não. Precisa ler. Precisa ler. E você vai entender algumas coisas, mas eu estou falando assim, o que você vai entender não é assim detalhes para você ficar mais sabido que outras pessoas, não. Você vai receber vida. Receber atitude, sabe? Pensamento de Deus, mais alto que os nossos. Entendeu? Leia a Bíblia com essa intenção. Deixa teus pensamentos entrar em mim. Deixa a tua vontade. Quando você lê a Bíblia, é como se fosse um espelho mesmo. Tem hora que a gente fala assim, gente, ontem, com fulano, nossa, a gente totalmente errado. Esse aqui está no espelho, está mostrando que não é assim. Entendeu? Então, Deus nos fala pela sua palavra, nos fala hoje. Então, é isso que a gente precisa receber. É isso que a gente precisa entender. Então, vamos aqui. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, que ele fala aqui no Hebreus 11, de todo mundo que viveu pela fé, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como que você corre a carreira que está proposta? Olha aqui. Como? Fitando os olhos em Jesus. Irmão, se você tentar correr a carreira cristã e não fitar os olhos em Jesus, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Você escuta de irmãos que às vezes eram muito dedicados, muito fervorosos, irmãos que obreiros, até pastores, e de repente, depois de muitos anos, o cara desvia. Como pode? Ele pregava para os outros, agora ele mesmo. Entendeu? Como pode? Parou de fitar os olhos de Jesus muito antes de aparecer a prática na sua vida. Parou muito antes. Ele está fazendo coisas, mas não está fazendo coisas porque está olhando para Jesus, não. Está fazendo coisas que ele acha que Deus vai gostar. Entendeu? Ele esqueceu. Ele virou profissional. Ele virou uma pessoa que quer ensinar os outros. Ele parou de correr a corrida. Paulo falou, eu corro e esmurro meu corpo para que eu mesmo não seja desacreditado. Eu tenho. Vamos correr com perseverança a corrida como? Fitando os olhos em Jesus. Autor e consumador da nossa fé. E agora, então, vamos voltar para Lucas 10. Versículo 38. Quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, aí está o negócio. Marta, porém, quer dizer, é problema. Quando você vê o porém, é porque tem problema, tá? Tem problema aí. Maria ficava sentada aos pés de Jesus. Agora estamos chegando no ministério do Senhor e nós vamos chegar na extrema devoção, tá? Que no caso é vocês, certo? Ministério ao Senhor, extrema devoção. O que é ministério ao Senhor? Maria não ficava em outro lugar a não ser aos pés do Senhor. Porque ela entendeu que eu não vou perder essa chance. Essas palavras ninguém mais tem. Ninguém mais tem. E eu preciso ouvir cada palavra. E eu vou ficar bem sentadinho aqui e não vou deixar nada me distrair. Meu foco é um só: ouvir as palavras que procedem da boca de Jesus. Marta, porém,
andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado subir sozinha? Dize depois que me ajude. Olha que absurdo! A Marta era uma pessoa que amava Jesus também, só que ela não só estava agitada, ela queria agitar os outros também. E na vontade de agitar os outros, ela queria mandar em Jesus. Manda ela! Tem gente que faz missões, tem gente que faz coisas e depois fica chegando nas igrejas e fala assim: vocês não são dedicados, vocês não dedicam sua vida a Jesus, vocês tinham que largar tudo e fazer missões também. Marta, Marta. E aí vai orando: Deus, pega esse povo que tem coração duro. Então fica mandando Deus mandar as pessoas ir para missões. Você pensou? Faz de novo a mesma coisa. Tá no Marta, porém. Você vê uma pessoa assim, você já chama. É Marta, porém. É. Gente, a pessoa que vai para a missão porque ela sente forçada, obrigada, dever, eu tenho que ir. Essa pessoa é favor que ela não vá. Entendeu? É favor que ela não vá. A pessoa que vai para a missão, ela tem que ir com tanta alegria, que ela vendeu tudo quanto ela tem, quer comprar essa pérola, ela está apaixonada, ela vai porque ela quer e não vai porque é obrigado. Jesus, manda minha irmã, manda minha irmã agir, tá vendo? Ela está aí preguiçosa, sentada e não está fazendo as coisas. Respondeu-lhe o Senhor, e o Senhor respondeu ela com muita mansidão: Marta, Marta. Marta, porém Marta. Estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, vamos concluir agora com várias frases e vários pensamentos. Eu quero que você preste muita atenção. Porque você não está aqui numa igreja evangélica como outras. Você está num lugar muito perigoso. E se você receber meu aviso e não quiser voltar mais, seja avisado. Eu avisei você. Que pode vir um avivamento aqui e sua vida virá de perna para o ar. Pode ser que Deus mexa com você e você tenha uma bagunça na sua vida. Se você não quer isso, vai para uma igreja mais quietinha, mais comportada, mais assim, mais previsível. Porque aqui, né, Michel, vai ser bem imprevisível, né? Daqui um ano, assim, ninguém sabe o que vai acontecer. Estamos orando para que não seja igual. Daqui um ano vai estar uma bagunça isso aqui. Porque se você olhar para Jesus, Ele vai te mandar parar de fazer um monte de coisa que você está fazendo. Primeiro, porque para ficar olhando para Ele, você tem que parar mesmo, senão você não está olhando. E talvez você vai ficar tão apaixonado por Ele que você vai pegar toda a sua economia, toda a sua segurança, e você vai derramar sobre ele. E todo mundo vai criticar você, até os irmãos, os discípulos. Que é isso? Devia ter dado para os pobres, jogou fora! Jogou fora! Um ano de salário! Quebrou, jogou fora! Que mulher escandalosa! E Jesus teve que defender ela. Ele teve que falar assim: você sabe que eu cuido dos pobres, sempre cuido dos pobres. Mas os pobres você sempre tem. Os pobres não são eu. Eu sou melhor que os pobres. Eu sou mais do que os pobres. Os pobres você sempre tem, quando quiser pode ajudar. Ela descobriu uma coisa que vocês, outros discípulos, vocês não descobriram ainda. O meu valor é superior aos pobres. E tem mais uma coisa. Tudo que ela fez aqui agora, você acha que foi jogado fora?
por 2000 anos, onde esse evangelho é pregado, gente, pagar uma propaganda dessa é caríssimo. 2000 anos, no livro mais vendido, traduzido em todas as línguas, ela evangelizou mais pessoas e cuidou de mais pobres do que todo mundo. Quer dizer, foi barato, foi um negócio assim, um negócio da China mesmo. Foi muito barato em relação ao efeito. Ele falou assim, e o que deu em Maria para ela fazer isso? Deus não mandou, não foi ordem de Deus. Toda a cultura dela era contra. Era ridículo. Mas ela estava contemplando Jesus, e contemplando Jesus, e contemplando Jesus, e contemplando Jesus. E ela ficou apaixonada. Ela não ficou apaixonada no termo que o pessoal entende. Ela ficou apaixonada por Deus. Era visível, era claro. Todo mundo sabia que não havia nenhuma coisa física, nenhuma coisa carnal. Era uma coisa celestial. E ela teve essa ideia. E acho que ela não pensou duas vezes, e ela fez a coisa loucura, e depois todo mundo descendo lenha em cima dela. Mas Jesus defendeu. Jesus falou, ela fez a extrema devoção. Isso é extrema devoção. Extrema devoção é você fazer loucura, não porque ninguém está pedindo, não porque Deus está pedindo. Não, extrema devoção é porque você ficou tão apaixonado de ouvir as palavras de Jesus, que você amava tanto, você ficou tanto, que aquilo foi entrando na sua alma, e foi entrando na sua alma, e foi entrando na sua alma, e por fim você fez porque você queria fazer, porque o que você ouviu levou você a fazer, ou seja, você contemplou a glória e você foi transformado nessa glória. E você entrou na Bíblia, ela entrou na Bíblia, ela entrou na palavra de Deus, que ela fez. É um momento assim, esse é um dos picos da palavra de Deus. Só que a chave é que ela ficou aos pés de Jesus. Essa é a chave. Você não consegue chegar numa coisa dessa se você não fica aos pés, se você não fita os olhos, se não fica olhando para Ele, se você não fica ouvindo Ele. Sabe, Deus não quer de você serviço. Ele não quer que você mostre serviço, que você mostre obras, que você alcança tantas pessoas, que você faz. Não, isso Ele faz, tá? Ele faz tranquilo, faz muito mais que você. Ele quer que você ame a Ele tão apaixonadamente que a imagem dele vai entrando em você e você vai começando a refletir, e aí essas obras serão feitas, mas serão feitas por Ele e não por você. Está dando para entender? Eu quero ler umas frases que eu coloquei aqui. Contemplação do Senhor leva à extrema devoção. Se você está contemplando o Senhor, você vai fazer coisas loucas por Ele. Você vai fazer. E não vai custar. E não vai ser difícil. Vai ser tranquilo. Sabe? De tanto que você contemplou, que você faz assim, sem olhar para trás. Entendeu? Negócio. Contemplação leva à extrema devoção. Ficar aos pés de Jesus e ouvir sua voz leva a quebrar o alabastro. Nunca se compare com ninguém, tá, meu? Nunca copie ninguém. Nunca faça nada que o outro está fazendo. Nunca faça nada porque alguém está falando. Não. Deus odeia cópias, entendeu? Ele odeia pessoas que querem entrar atrás do outro. Tipo, né, vai no pedágio e vai coladinho para não pagar o pedágio, entendeu? Pessoas que vai na cola do outro. Ele fez e foi abençoado, então eu vou fazer. Não, não. Deus tem a história dele e tem a história para você também. Entendeu? Nunca copie ninguém. Nunca se ceda à insistência de outras pessoas sobre o que se deve fazer. Nunca. Nunca faça nada porque alguém está falando. Contemple Jesus. Fica aos pés dele. E o que ele colocar para você fazer, faça. Faça. Porque não vai ser a obra da carne, vai ser a obra que vem do interior. Você vai quebrar o alabastro do jeito que você... Ele vai te dar a ideia. Ele vai te dar o jeito. Você vai saber como é que é. Você vai saber.
Você sabe que a melhor coisa, aqueles casais que têm filhos, você sabe a melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos? Sabe a melhor coisa que você pode fazer para eles? Pensa comigo. Qual a melhor coisa que um casal pode fazer para os seus filhos? Aí o pessoal fala assim, passa tempo de qualidade com eles, disciplina eles, mostra amor por eles e uma série de coisas, né? Tudo isso muito bom, mas não é a melhor coisa. Você pode fazer tudo isso aí que eu estou falando e não vai ser bom. Os filhos saem bem traumatizados. Qual a melhor coisa que um casal pode fazer para seus filhos? Mostrar amor um para o outro. Porque quando os filhos veem que o pai ama a mãe e a mãe ama o pai, isso traz um negócio no coração do filho que é de valor incalculável. As pessoas pensam que o amor do filho, você tem que mostrar atenção para ele. Não, a primeira coisa não é mostrar atenção para ele. É fica quieto, que agora eu vou sair com sua mãe e vou levar ela para algum lugar e vou... Isso para ele é muito melhor. Ele não acha na hora não, tá? Mas depois ele vai achar. Entendeu? Então, assim, qual o maior impacto que você vai causar no mundo? Nas pessoas, nos pobres, nas missões, no evangelismo. Qual o maior impacto que você vai causar? Qual? Amando Jesus apaixonadamente. É muito mais importante o seu relacionamento com Jesus do que o seu relacionamento com as pessoas. Muito maior. O que você faz com as pessoas é resultado. Resultado. As pessoas não querem pessoas bem intencionadas, centradas nelas. Eles querem ver pessoas que acharam o sentido da vida e estão felizes com isso. Isso eles querem ver. Porque se você achou a pérola de grande valor, tudo mais some, né? Se eles vê que você está apaixonado, que você está correndo atrás, que você está cheio de amor por ele, eles vão assim, o que você tem? Eu quero também isso. Entendeu? Então é isso, lembra disso que eu estou falando. Assim. E a última frase aqui. Não, tem duas aqui. Não somos pessoas que já alcançaram o objetivo. Não somos pessoas que já chegaram e agora vou ensinar os outros, coitadinhos, que ainda não chegaram. Tipo, pastor, líder de grupo, discipulador, entendeu? Eu sei mais que você, então eu vou ensinar para você. Isso chama ministério profissional. Isso é uma desgraça. Desgraça. E tem membro de igreja profissional, que vem só ser membro e cobrar dos pastores, por que você não me visitou, por que você não fez isso, por que você não fez aquilo, entendeu? Isso chama membro profissional. Deus não gosta de ministério profissional e nem de membro profissional. Ele não, nós somos, sabe quem nós somos? Um grupo de irmãos, que o nosso pai está lá no céu e nosso irmão mais velho foi embora e largou a gente para cuidar um dos outros, entendeu? E nós, os irmãos mais velhos, não chegamos lá. Não chegamos. Nós não temos a resposta para dar para vocês, coitados. Eu tenho e você não tem. Não! Nós estamos correndo atrás. Nós precisamos para nós. Em primeiro lugar, não é ser presbítero, ser pastor, ser líder. Não, em primeiro lugar, eu sou um desgraçado, miserável, procurando Jesus. Entendeu? E se você quiser ir comigo, vem, vamos junto. Mas o mais importante na vida não é você, sou eu a encontrar com Jesus. Isso é mais importante. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. E quem tem mais sede de ver Jesus, vai ajudar os outros. Ele vai ajudar os irmãos mais novos. Eles vão juntar com ele. Eles vão ser abençoados. Eles vão ser ajudados. Porque eu não deixei de procurar aquilo que eu estou procurando. Amém? Não sejam um ministro profissional e nem um membro profissional. Larga disso. Não seja uma instituição, uma igreja tradicional. Seja pessoas apaixonadas por Jesus. E não só no domingo, é toda hora, é todo dia. E aí o ministério flui da sua busca, sabe? Meu pai era uma pessoa que morreu buscando. Ele nunca estava achando que tinha chegado lá. Ele sempre estava incentivando as pessoas a procurar Jesus, porque ele estava nessa procura. Procura pessoal. Sabe o que é?
Procura pessoal. Eu preciso. Não é assim. Eu ministro porque isso me ajuda a achar Jesus. Só. Porque eu estou interessado em eu encontrar com Jesus. E se eu posso ajudar outros, maravilha. Mas isso é secundário. O principal, eu preciso encontrar com Jesus. Depois você lê Efésios 3, 14 a 19 e Filipenses 3, 7 a 17. Eu não vou ler agora porque toma muito tempo e nós estamos bem avançados. Mas Paulo fala, ele não fala, lê essas orações depois, sabe? Efésios 3, 14 a 19 e Filipenses 3, 7 a 17. Ele está falando ali, em Efésios, ele está falando assim, eu oro para vocês serem cheios do Espírito e conhecer o amor de Cristo. Ele não fala assim, eu oro para vocês evangelizar mais, eu oro para vocês pregar mais, eu oro para vocês dar mais dinheiro para os pobres. Não, ele não está falando isso. Ele fala assim, eu oro para vocês serem cheios até a plenitude de Deus. Entendeu? Então ele está falando sobre que o alvo não é evangelizar, o alvo não é ajudar os pobres, o alvo não é fazer essas coisas. Essas coisas são boas, são resultados e vai acontecer. Mas o alvo não é esse. O alvo é ser cheio até a plenitude de Deus. Você acha que uma pessoa que está cheia até a plenitude de Deus não vai ajudar os pobres, não vai evangelizar, não vai pregar? Vai fazer tudo isso, tranquilo. Que Jesus fez, entendeu? Jesus fez. Só que isso não leva a estafa, isso não leva a nenhum problema de tensão, pressão, porque é fruto de vida. Vida. E Paulo não orava para as pessoas sair e fazer a obra. Ele orava para ficar cheio até a plenitude de Deus. E aí, em Filipenses 3, ele fala, eu larguei tudo para conhecê-lo. Para conhecê-lo. Para conhecê-lo. E eu corro. E Paulo pregava o evangelho para todo mundo, noite e dia. Ele sofria, ele fazia, não estou falando que a pessoa não deve fazer as coisas, eu estou falando que o que motiva a pessoa, o que motivava Paulo, não era quantas igrejas eu levantei, quantos crentes eu ganhei, não. Ele fala assim, eu quero alcançá-lo. E ele fala, eu não alcancei, e eu esqueço do que para trás fica, e avançando para o alvo que está diante de mim, persigo o prêmio da soberana vocação de Deus. Você quer ser eficaz no ministério? Você quer ser uma pessoa eficaz que vai tocar outras pessoas? Você quer terminar a sua vida cumprindo o que Deus quer de você? Busque Jesus, procure Jesus, busque a presença de Deus. Deus está levantando no mundo todo cenáculo, e eu quero terminar lendo aqui só um trecho desse livro aqui. Eu quero ler isso aqui, porque isso aqui é onde eu estou querendo chegar, tá? É possível nós encontrarmos com Jesus de uma forma como nós nunca encontramos. E nós precisamos crer nisso. E eu estou falando para vocês, na sua vida pessoal, você precisa ter uma comunhão com Deus individual, você precisa ter uma busca pessoal, você precisa ser uma pessoa que está, como Maria, sentada aos pés de Jesus, não porque mandaram, mas porque você quer, porque você está fissurada nisso, né? Você está focada nisso. Mas Deus vai fazer uma coisa coletiva nesses dias. Então, a sala de oração, onde pessoas se ajuntam para ministrar ao Senhor, é um lugar onde juntos nós sentamos aos pés do Senhor e nós não temos uma lista de pedido de oração e nós não estamos ali para buscar nada para nós mesmos, para Deus curar fulano, beltrano, não, nada disso. Nós estamos ali para buscar a presença. E quando pessoas ajuntam para buscar a presença, ela vai vir. Pode demorar, mas ela vai vir. E você não pode participar disso se isso não é uma sede no seu coração. Se você não tem uma vida individual com Deus, sabe? Você precisa ter uma vida pessoal com Deus, mas só a sua vida pessoal também não resolve. Aproveite que aqui vai ter, né? Aqui tem momentos, né? Tem toda terça. Lá em Jundiaí é toda quinta, das 20 às 22. Lá em Montemor é todo dia, de segunda a sexta, das 17 às 19.
Não tem nenhuma obrigação de ir, não tem nenhum impedimento para alguém não ir. Não precisa ser ministro, não precisa ser líder de grupo, não precisa ser nada. Você só precisa ser uma pessoa sedenta por Jesus. E sabe o que está acontecendo? Eles pensaram que ia ser 14, 15 pessoas, estão 70, 80 pessoas todo dia. Porque as pessoas estão com sede de Jesus. Então vou ler só esse trecho aqui. Chama aqui um encontro com Jesus. Na noite de 3 de julho, senti fortemente que deveria ir ao pequeno auditório Peniel em Pasadena para orar. Encontrei ali o irmão Bemer. Ele havia sido guiado por Deus ao mesmo lugar. E são 2 irmãos que sempre oravam juntos. Mas não combinaram. Eles sentiram direção de Deus para ir para esse lugar para orar. Ele não sabia que ia encontrar o outro lá. E o outro sentiu também e foi lá também. Aí os 2 encontraram lá. Oramos por um avivamento em Pasadena até que o fardo de oração tornou-se insuportável. Eu chorava como uma grávida dando à luz uma criança. O Espírito intercedia por meio de nós. Finalmente o peso se foi. Sabe aquela oração intensa? Gemidos e lágrimas e persistência. E vai, e vai, e vai. E de repente, esgotou. Foi embora. E veio o silêncio. Após uma pequena espera silenciosa, uma grande calma veio sobre nós. Depois, sem que o antecipássemos, o Senhor Jesus revelou-se a nós. Ele parecia estar de pé entre nós, tão perto que poderíamos estender a mão e tocá-lo. Não ousamos, entretanto, mexer-nos. Eu não conseguia nem olhar. Na realidade, parecia que eu era totalmente espírito. Sua presença foi mais real, se possível, do que se eu pudesse ter visto e tocado fisicamente. Esqueci que possuía olhos e ouvidos. Meu espírito reconheceu. Um céu de amor divino encheu-me e despertou minha alma. Uma chama ardente percorreu meu corpo. Aliás, todo o meu corpo parecia derreter-se diante dele como cera diante do fogo. Perdi toda a noção de tempo e de espaço, ficando apenas consciente de sua maravilhosa presença. Fiquei prostrado aos seus pés em adoração, era um verdadeiro monte de transfiguração, perdi-me dentro do puro espírito. Você não sente vontade de ter isso? Faz tempo em Jundiaí que nós estamos orando, e eu lembro dessa cena e eu falo assim, Jesus, eu quero isso. Eu quero que o Senhor entre em algum momento e se revele a nós, porque eu sei que isso vai mudar muita coisa. É só a sua presença. Ele está lá à destra do Pai, não vai voltar fisicamente agora, mas ele volta no Espírito. Ele pode estar presente entre nós. Por algum tempo ele permaneceu conosco, depois devagar se retirou. Nós ainda estaríamos lá se ele não houvesse se retirado. Nunca mais eu poderia duvidar de sua realidade após essa experiência. O irmão Bemer sentiu quase o mesmo que eu senti. Havíamos perdido totalmente a consciência da presença um do outro, esqueceu um do outro, enquanto ele esteve conosco. Tivemos quase medo de falar ou respirar quando voltamos ao ambiente que nos rodeava. O Senhor não nos dissera nada. Não é maravilhoso isso? Tem hora que é bom Jesus falar, mas tem hora que é bom ele chegar e ficar caladinho. Porque só a presença dele já é demais. É demais. Mas arrebatar a nosso espírito com sua presença, viera fortalecer-nos e encorajar-nos para o seu serviço. Sabíamos agora que trabalhávamos com ele, éramos companheiros de seu sofrimento, ministério de intercessão com angústia de alma. A verdadeira intercessão com angústia de alma é tão nítida no espírito quanto as dores de um parto natural. A semelhança é quase perfeita. Nenhuma alma jamais renasce sem passar por esse processo. Todos os verdadeiros avivamentos de salvação vêm dessa forma. Já alvorecia quando deixamos o auditório. Aquela noite, no entanto, parecia nos haver durado apenas meia hora. A presença de Deus elimina toda a sensação de tempo. Com Ele tudo é eterno, é vida eterna. Deus não conhece o tempo. Esse elemento se perde no céu. Esse é o segredo do tempo parecer passar tão depressa durante uma noite de verdadeira oração. O tempo é colocado num ponto inferior, o elemento eterno está ali. Durante dias, aquela presença maravilhosa pareceu andar ao meu lado. O Senhor Jesus era tão real para mim que eu mal conseguia conversar com as pessoas, pois isso me parecia tão rudimentar e vazio. Os espíritos humanos pareciam tão rudes e o companheirismo humano um tormento. Quão distante nós estamos realmente do Espírito manso de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ministério ao Senhor é isso. Deus quer aparecer entre nós
E se nós estivermos buscando, Ele vai vir e Ele vai aparecer. Quantos têm sede de Jesus? Vocês têm sede da presença dEle? Vocês sabem que a presença dEle pode transformar você numa pessoa que vai refletir para outras pessoas, sem você saber, sem você querer, onde você estiver, seu rosto vai refletir essa presença. Deus quer alcançar o mundo, eu não me entenda mal, tá? Eu só estou dizendo que é o segredo para isso. Não é a gente ser uma pessoa que está fazendo a obra de Deus. É a gente ser uma pessoa que está perseguindo o Cordeiro. E aí vai começar a atrair outras pessoas para fazer isso também. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Senhor, nós clamamos a Ti que em toda a terra o Senhor levante cenáculos, lugares de oração, onde as pessoas possam Te encontrar. Que seja a casa de Marta mesmo, onde o Senhor gosta de ficar e onde Maria pode ficar aos Teus pés. Senhor, e que nós sejamos tão impactados com a Tua presença, tão atraídos, que nós possamos quebrar o alabastro e entrar em extrema devoção e que isso comece a fazer uma explosão de bomba atômica nesse bairro, nessa cidade. Senhor, nós queremos ver Jesus. Queremos que Jesus alcance as almas perdidas no mundo, que eles sejam tocados, não por uma igreja, mas por Jesus, por Jesus. Ande na terra outra vez. O Senhor quer andar entre nós. Nós cremos nisso. Dá-nos graça, dá-nos graça, dá-nos fome, dá-nos sede. Dá-nos, ó Deus, um coração apaixonado. Ó Senhor, tira a igreja da mesmice, do ritualismo, do costume e leva-nos para uma vida de busca intensa pela Tua presença. Tu és vivo, Tu és real, Tu ressuscitaste entre os mortos, Tu estás à destra de Deus. E o Senhor vai voltar, mas pelo Espírito o Senhor pode se fazer presente entre nós. Nós podemos, com o rosto descoberto, contemplar, fitar os olhos, olhar para Ti, e que essa visão possa nos transformar, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço a Ti que isso seja assim uma tônica esse ano de 2021, Senhor. Que o Senhor, apesar de todas essas coisas negativas e externas, que a gente possa ignorar essas coisas e começar a focar no Senhor Jesus. Em nome de Jesus, leva-nos para isso, Senhor. Leva-nos para uma busca forte da Tua presença. Leva-nos para de noite, de dia, estarmos procurando. Leva-nos, ó Deus, leva-nos a intensificar essa busca, a crer que é possível. Leva-nos a crer que é possível. O Senhor se manifestou para esses irmãos antes do avivamento, Senhor. Antes do avivamento chegar, manifeste a nós também, Senhor. Eu sei que tem muita oração aqui. Aumenta a oração aqui, Senhor. E faça com que chegue essa hora onde a oração aquieta e essa presença santa chegue, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos que a oração seja tão intensa, tão forte, que chega aquela hora que o peso vai embora e a presença chega. Essa presença é que nós queremos, Senhor. Não tem nada mais preciosa para nós do que a presença do Senhor, e nós cremos que é a hora, está na hora, 2021 é a hora do Senhor vir sobre a terra. O Senhor está aproximando da terra, o Senhor está chegando perto da terra, o Senhor está voltando, e o Senhor quer pessoas acordadas, pessoas com o rosto descoberto, pessoas sedentas. Senhor, que nós sejamos entre essas pessoas, que nós estejamos, tira-nos dos preconceitos, tira-nos, ó Deus, daquilo que nós falamos, não, essa pessoa aí não serve, essa igreja aí não serve. Tira essas coisas de nós. Que nós sejamos tão apaixonados pelo Senhor que nós enxerguemos o Senhor até nos lugares assim menos esperados. Que nós sejamos pessoas que não estão apegadas a preconceitos, mas somos apegadas ao Senhor. Nós queremos a Tua presença, queremos encontrar contigo. Aleluia, Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus.